Está no ar o BatoCast. Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BatoCast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Babafio e o batismo também é uma iniciação. Eu sou o Pedro de Oxalá. O Oxalá da Calunga, e qual é a necessidade de iniciar uma criança na religião? Eu sou Marcos de Oxalá, o Oxalá das Trevas. E quem mandou me batizar no batuque? Olá a todos, a bênção de todos. Eu sou Júnior de Obá, o Obá também pega a cabeça de homem e chega de dar desculpa esfarrapada para iniciar a criança. Sou Lúdia Godô e é de pequeno que se ensina a louvar. A bênção de todos, pessoal, iniciando mais um programa aí do nosso podcast semanal, o BatoCast, onde a gente fala um pouco das nossas percepções cada dia com convidados especiais, onde a gente trata de temas de batuque, de umbanda, de candomblé, de quimbanda e todo tema de negritude mesmo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre nossas percepções sobre a questão de iniciação de crianças nos cultos afro, né? E como vocês podem ver nas apresentações, isso gera uma série de divergências. Existem pessoas que são mega favoráveis e pessoas que não concordam com isso. Mensagens de jabá. Vamos falar um pouquinho com o nosso público aí. Pessoal, você sabia que você pode nos mandar mensagem nas nossas redes sociais, inclusive YouTube, e também e-mail para batocast@batuquers.com.br com perguntas, opiniões, sugestões para nossos programas? Daí a gente lê aqui esse quadro especial diretamente para você. Então, bora lá. Nos mande sua mensagem contendo o seu nome e cidade com o título BatoCast, como fez o nosso amigo Santin CWB lá no nosso YouTube. Vou ler a mensagem dele aqui, Charles. Eu não cheguei a ver isso aí, Ju. Dá uma olhada aqui então, muito legal. Vou dar uma olhadinha, vamos ver. Parabéns pela iniciativa. A formação do Batuque RS tem raízes profundas nos antigos cultos Nagô do Recife. Significativo número de escravos foram vendidos a charqueadas em Pelotas. Esses negros se juntaram a negros oriundos de África que davam entrada via Porto de Rio Grande e de forma clandestina via Tramandaí. A nação Oió, a nação Nagô de Rio Grande, o Jejivodum Nagô guardam muitos elementos iorubano e beninenses. Pierre Verger, quando esteve em Porto Alegre, visitou o finado Ayrton Paixão da nação Ijexá e se admirou dizendo: são iorubá e fon arcaicos do interior da Nigéria e do Benin. O batuque precisa voltar às suas origens e ouvir os mais velhos. Não precisamos de liturgia alheia para termos legitimação. Valeu, Santin. Valeu mesmo pela mensagem. A gente concorda plenamente com essa tua mensagem aí. Isso é muito importante. O Santin está comentando o nosso primeiro podcast, onde a gente fala sobre a origem do batuque. Isso é muito legal, pessoal. Se inspire no Santin aí para mandar mensagens para nós. A gente lê aqui, seleciona e lê todas elas aqui dentro do nosso podcast do Batuque RS. Quero saber uma coisa. Onde é que eu clico para curtir umas 100 vezes esse comentário? Vá, cara, só entrar lá no nosso Ficou canal bom. do YouTube. Ficou bom. Do Ficou bom. BatoCast. E também você pode nos ouvir em vários lugares, né, Charles? Sim, nós temos aí o BatoCast aí está no Spotify, Deezer e outros sites de streaming. Ah, show de bola. Charles, vamos falar um pouquinho dos nossos produtos aí? Bora! O que nós temos lá na nossa loja virtual, então, Charles? Na loja virtual, nós temos lá diversos produtos para atender a nossa comunidade religiosa, né? Nós temos canecas de polímero e cerâmica exclusivas para o seu orixá, com estampas exclusivas, né, do Batuque RS. Só complementar aí, Charles. Para quem não conhece, polímero é um plástico especialmente duro. Para caso você queira dar para sua criança e coisa e tal, não ter problema de quebrar e se machucar. Também nós temos alguns materiais aí para atender o povo de quimbanda, né? Nós temos chapéus, nós temos taças, nós temos kits para pombagira e outras coisas mais que a gente vai adicionando com o passar do tempo aí para atender a nossa comunidade religiosa. Show de bola. Aproveitando aí, Babafio, o jabá aqui imposto, nos fala um pouquinho sobre a equipe de tamboreiros aí do Batuque RS, por favor. Claro, com certeza. Agora você, nosso ouvinte, pode contratar a equipe de tamboreiros do Batuque RS.
Toque com responsabilidade, respeito, cadência e comprometimento. Você pode ver um pouquinho do nosso trabalho diretamente no nosso canal do YouTube, youtube.com/batuquers, numa playlist especial com a Reza dos Orixás, com algumas gravações caseiras e outras de estúdio. E Charles, já que eles vão contratar tamboreiro, por que eles não contratam também a nossa cobertura fotográfica? Sim, exatamente. Nós temos aí um serviço de cobertura fotográfica para sua festividade, seja ele batuque, seja festa de umbanda, seja quimbanda, independente, né? Qualquer evento religioso, festividade religiosa em si. Né? A partir de cada evento, normalmente nós entregamos ao cliente 300 ou mais fotos, né? Dependendo da situação. Também lembrando que a gente faz uma triagem nessas fotos, né? Porque a gente sabe que algumas vezes, algumas fotos que a gente tira, o pessoal pisca o olho. Faz aquela careta. Sai numa pose que não ficou legal. Então a gente passa para o cliente. Antes de ser divulgadas as fotos, a gente passa para o cliente, a gente fala com ele, a gente passa, a gente tirou tais fotos, a gente dá uma tratada nas fotos, só quais fotos tu quer que seja divulgado. A gente pega essas fotos, a gente dá uma tratada nelas, porque algumas vezes a gente vai tirar uma foto, ela sai um pouco escura, ela sai um pouco clara, às vezes a maquiagem que a pessoa está usando sobressai demais na hora do flash, então a gente a gente trata com carinho essas fotos aí para ficar nos trinques para o pessoal gostar. A gente faz para a sua festividade ser registrada do jeito que o cliente e a casa gostam, né? Respeitando a tradição dele. Show de bola. Também aí, Babafio, podia falar um pouquinho aí pro pessoal sobre os anúncios dentro da rede Batuque RS, pro pessoal que nos ouve, né? Claro, velho. Já que a gente tá fazendo nosso jabá aqui, vamos abrir esse espaço também pro nosso ouvinte fazer o seu jabá do seu produto ou serviço religioso. Então, por último, mais ou menos importante, assim como estamos fazendo aqui, você pode aproveitar para anunciar nossas redes no Facebook, Twitter, Instagram, com a confecção de uma arte visual digital totalmente personalizada para cada uma das nossas redes. E também para anunciar no nosso site e, por que não, aqui no podcast, né? Exato. E tudo isso sob uma forma de pagamento muito flexível. Muito? Olha, exagerando, é bem flexível. Para quem não conhece, a gente trabalha, nós estamos aqui nós estamos trabalhando com a PagSeguro, que nada mais é do que um intermediador de pagamentos, né, que pertence ao grupo UOL, que está bem constituado aí no mercado, né? Assim, dando total segurança necessária para uma compra segura com a gente, né? Tá, mas Charles, e se eu não tenho cartão de crédito? Ah, sim. O PagSeguro aceita essas bandeiras mais famosinhas, né, que a gente conhece aí. Cielo, Mastercard, Diners, Amex, Hipercar. PagSeguro você pode realizar pagamentos com boleto, transferência bancária para Itaú, Bradesco e Banrisul. Também, se você não tem cartão de crédito, não quiser trabalhar com a não quiser efetuar seu pagamento na PagSeguro, você pode entrar na nossa loja e efetuar a transferência bancária para alguns bancos. Nesse caso, a gente está trabalhando com Caixa Econômica Federal, Banco Inter e Nubank. Olha só, cara. Então não tem desculpa, né? Não. E tem mais uma novidade aí, Babafio. Sabe qual é que é? Mais coisa. Cartão de crédito, transferência bancária, depósito, boleto. O que mais tem aí, cara? A gente está aceitando o pagamento via PicPay. PicPay, cara. PicPay. O PicPay, você pode fazer o pagamento dentro do aplicativo, né? E você pode fazer o pagamento usando o saldo do PicPay que você tenha lá, oriundo de outra transação, você tem recebido uma transferência dentro do PicPay, ou, se você quiser, você pode usar seu cartão de crédito com toda a comodidade que precisa. Show de bola, hein, Charles? E aí, ouvinte, ficou interessado? Então, entre em contato nas nossas redes sociais ou através do nosso telefone e WhatsApp 51 98061. E não se esqueça, acesse batuquers.com.br e para nossos produtos acesse a loja.batuquers.com.br. E vamos ao nosso assunto de hoje, né, Charles? Bora, vamos lá. Eu fui iniciado muito jovem, meu primeiro contato com a religião foi aos 5 anos de idade e acabei sendo iniciado aos 8. Então, eu não vejo isso como algo prejudicial. Na verdade, como meu bordão diz já, né, é comum na sociedade brasileira que nós iniciemos nossos filhos na religião católica com a maior naturalidade do mundo. Então, particularmente, eu não consigo compreender o porquê
que seria diferente um batismo, uma iniciação na nossa religião. Por que na nossa religião não pode batizar, não pode entrar enquanto jovem? E em qualquer outra religião nós obrigamos, não perguntamos, não esperamos crescer nossas crianças para batizar, né? Isso é um questionamento que eu sempre faço, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar a própria história do cristianismo, Cristo foi batizado depois de adulto. Então, por que nossas crianças têm que ser batizadas na igreja, ainda jovens, antes de ter qualquer nível de consciência daquilo que está acontecendo? E quando se fala em iniciar uma criança no batuque, aí é o bicho de sete cabeças. Aí o mundo acabou. O que vocês pensam em relação a isso, pessoal? Eu sempre tive contato com a religião, né? Sempre frequentei a religião, mas a minha iniciação veio com os 16 anos. Eu fui iniciado pela minha avó carnal, né? Minha mãe, que atualmente é minha mãe de santo. E ela sempre me ensinou que a religião é uma responsabilidade. A religião não teria um espaço tão grande para uma criança ter uma responsabilidade tão grande, né? Já que para nós a religião é uma responsabilidade, é um fardo bem grande a se seguir, né? Eu não sei, mas qual religião que não é uma responsabilidade, Pedro? De acordo, seria mais do tratamento ao santo, né? O tratamento com o orixá, tratamento do santo, por essas coisas. Não, mas ela me passou que seria uma coisa muito importante, muita responsabilidade. Não, é que tem não cuidaria disso. É que tem um adendo aí, Pedro. O que o Baba Fio quer dizer é que o iniciar a criança é simplesmente o apresentar ele no quarto de santo, fazer ali um batismo, seja na Umbanda, seja na missão, ou seja, dar o primeiro pontapé, assim como a gente faz na Igreja Católica. E no caso, está pensando em iniciar a criança como se fosse fazer uma obrigação, já de bori de aves, bori de quatro pés e assim por diante. Esse sim é um fardo muito grande a se carregar. Agora, a iniciação, ela tem que se dar desde o início, até porque a gente não pode perder as rédeas dos nossos próprios filhos. Né? Até eu faço um adendo, né? Qual seria o ponto que seria mais próximo do batismo católico no batuque? Na minha concepção, o sanapismo ou o oribibox são obrigações muito parecidas, seriam, para mim, o batismo no batuque. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Ou a própria lavagem de cabeça, né? A lavagem de cabeça seria um batismo no batuque. No caso, o mieró coberto, para mim já serve. Aqui em casa, o meu filho, por exemplo, ele tem só uma segurança, né? Desculpa. Ele tem uma segurança e nós tratamos como se fosse uma obrigação de bori. Não tem diferença disso. Ele cuida da quartinha dele, ele sabe que ele tem que bater cabeça da forma correta, porque nós já sabemos qual é o orixá de cabeça dele. Eu considero que essa questão que o pessoal fala tanto de a responsabilidade, né? Mas toda religião, ela tem suas responsabilidades, né? O problema é o peso que nós damos à nossa responsabilidade em relação às demais. Mas se nós falarmos com uma família que seja de católicos praticantes, por exemplo, é obrigatório ir à missa todo domingo. É obrigatório fazer catequese. É obrigatório fazer crisma. É obrigatório passar por uma série de processos que não deixam de ser os nossos graus iniciáticos dentro do batuque, né? Então, na minha concepção, toda religião tem responsabilidade para aquele que vai ser praticante. O problema é que nós talvez alenquemos acima de qualquer outra religião as responsabilidades que nós deveremos ter. E um grande fator que não se leva em consideração é que enquanto a criança não atinge uma idade onde ela consiga ter domínio de muitas coisas, os responsáveis por aquilo são os pais. Assim como o responsável por levar a criança, seja na igreja católica, evangélica, seja qual for a religião dos pais, a responsabilidade de levar a criança é também dos pais. Então, eu acho que às vezes a gente acaba perdendo muito tempo nesse quesito e enfraquecendo a nossa própria base religiosa, que é a criança, né? A gente acaba não dando essa formação no primeiro momento
para a criança, para que ela possa se tornar um adulto mais responsável, mais integrado e que tenha também um tempo para absorver conceitos e preceitos dentro do nosso culto. Mas eu acho que daí, Babafio, nós temos um problema aí. Porque se você falar de catequese, crisma, primeira comunhão, entre outros, mesmo que você faça tudo isso, ainda assim você não vai ter a obrigação de seguir e virar um padre. Na religião afro, cada grau que a pessoa vai crescendo dentro da religião, a gente não pode dizer que não é um fardo que a pessoa vai ter que carregar. Uma obrigação de 4 pés para uma criança de 9, 10 anos de idade, ela nem sabe qual é a responsabilidade de ter aquilo lá. Eu sei que o pai e a mãe são responsáveis por isso, mas o Baba Orixá que vai iniciar aquela criança com o assentamento de um orixá também tem que saber que a criança com 18 anos pode querer não mais, assim como uma pessoa que faz crisma. Eu acho que muitos dos antigos que a gente conhece fizeram catequese, fizeram primeira comunhão e hoje são pais de santo, ou seja, por mais que fossem para a igreja, ainda assim ninguém controlava o que eles iam fazer depois de velhos. Então eu acho que o iniciar no santo, com obrigação de santo, tem que ser uma coisa muito bem pensada. O batismo é válido, já a obrigação, santo e responsabilidade é outra coisa. Que aí a gente tem que separar dois quesitos, né, Júnior? A questão dos graus de obrigação e a questão da iniciação sacerdotal, né? A questão do sacerdócio, ela deveria ser separada também para nós. As pessoas acabam hoje se iniciando para tornarem-se sacerdotes. E isso, às vezes, na minha concepção, é equívoco. Porque se nós formos ver antigamente, quantas foram as pessoas que fizeram um bori aribibó, bori de aves, bori de meio 4 pés, bori de 4 pés e nunca sentaram o seu santo e mantiveram isso para sempre, até o final de sua vida e nunca se tornaram sacerdotes, né? Da mesma maneira que a pessoa que vai fazer catequese, vai fazer crisma, vai fazer todo o processo, não necessariamente precisa virar padre, né? Ela só vai chegar até determinado ponto dos graus iniciáticos daquela religião, do processo daquela religião, e vai parar por ali porque não tem uma vocação sacerdotal, né? E aquele que tem uma vocação sacerdotal dentro do batuque, aí sim vai assentar santo, vai aumentar o urumalé e coisa e tal, e aí automaticamente vai ter uma idade um pouco mais avançada para que ele mesmo possa tomar essa decisão. Né? Da mesma maneira que o homem que vai se tornar padre, ele vai tomar a decisão de entrar para o seminário. Não é algo imposto, né? E quem vai fazer catequese não entra para catequese já pensando em se tornar padre. Entendeu? Então acho que essas duas coisas elas têm que ser separadas, né? A questão da iniciação e a questão do sacerdócio. Perfeito, assim mesmo. Essa questão da iniciação, ela é bem complicada, é uma coisa que tem que ser bem explicada para a criança, para ela começar a ter noção daquilo que ela está entrando, né? De uma certa forma, das responsabilidades que ela vai estar adquirindo, e quanto maior ela vai ficando, maior a responsabilidade que ela vai estar tendo dentro da religião. A questão da responsabilidade é sempre aquilo que é algo que vem surgindo gradualmente, né, cara? É algo que vai despertando o interesse, entendeu? Porque que acontece? Claro, muitas pessoas, e a grande maioria nos dias de hoje, elas acabam despertando esse interesse depois de adultos. Mas isso também não garante que ela vai absorver todos os conceitos, por exemplo, né? Eu acho muito bonito, por exemplo, sendo favorável à iniciação de uma criança, a inserção de uma criança dentro da religião dos pais, porque a gente vê adolescentes, vê jovens adultos com uma base de conhecimento, seja prático, seja teórico, seja conceitual, muito mais elaborada, muito mais lapidada na maioria das vezes. E isso não obriga que eles precisem realmente dar um segmento e tornarem-se sacerdotes, né? Eu acho que é necessário que se faça essa separação, né? Mas, por exemplo, eu tenho um filho, criança, que de tanto conversar com ele, eu já comecei um processo de ensino através de história, através de associações com questões da própria natureza. Por exemplo, hoje que aqui na minha cidade está um tempo nublado, chuvoso, ele já consegue associar, por exemplo, a Oiá, a Xangô quando troveja. Então, por quê? Porque é algo que já está sendo fomentado desde a primeira infância. Então, isso acaba, na minha concepção, aproximando a criança do sagrado e, inclusive, aumentando a possibilidade de uma fé verdadeira no futuro. Perfeito, assim mesmo.
Mas o contraponto disso seria mais ou menos assim. Você vê uma criança de 16 anos que sabe tudo de cozinha, depenar, corear, fazer frente, enfeitar um quarto de santo, e saber que depois que ela fizer a obrigação, ela vai pra balada com os amigos, se divertir, namorar. Do outro lado, tu vai ver uma criança com 15 anos recebendo seus axés e botando pessoas no chão. Aquilo ali, pra mim, sim, é uma coisa que me causa estranheza, né? Que é exatamente bem disso. Quanto mais a pessoa sabe, as pessoas, né, vão achando que ela está apta para aquilo lá. Só que ela esquece que é uma adolescente, que é uma pessoa que tem que viver a vida. Então, o conhecimento atrelado à vida privada faz bem. Quando esse conhecimento passa por cima da vida privada, a pessoa começa a ter responsabilidades que não deveriam ter. E aí ela deixa de ser criança e vira um adulto muito mais rápido. Eu, particularmente, eu sou contra a questão sacerdotal numa idade tão tenra, né? Até por causa que a gente sabe que um sacerdote não é simplesmente aquele que tem todos os seus níveis de obrigação devidamente dados, mas ele também é um psicólogo do Filho do Santo, ele é a pessoa que vai muitas vezes ser o conselheiro, que vai precisar automaticamente ter um domínio maior de vários aspectos da vida humana, seja em sociedade, em relacionamento, em trabalho, para que ele mesmo possa aconselhar o seu filho de santo, porque muitas vezes não é necessário que se faça e aconteça, e se faça trabalho e coisa e tal, quando muitas vezes uma própria conversa, e isso acaba sendo necessário o conhecimento do sacerdote, pode resolver aquele problema. Então, como é que um jovem de 15 anos vai poder aconselhar uma pessoa de 40, de 50, de 60 anos? Se não tem 1/3 da vivência, metade, 10% da vivência daquela pessoa, né? Então, eu acho que isso não há compatibilidade, né? Eu, se pudesse dizer que há uma idade mínima para o posto sacerdotal, eu diria que sim, e seria a partir dos seus 25 anos. Antes disso, eu não consigo ver como uma pessoa teria uma capacidade intelectual, uma vivência plena, mínima, para poder aconselhar alguém dentro da espiritualidade e dentro dos aspectos da vida da pessoa. É questão de maturidade também, né? Mesmo com 25 anos, ainda uma pessoa não é totalmente madura, né? Eu conheço bastante casos, generalizando um pouco, as pessoas com 25, 30 anos ainda não são totalmente maduras, né? Mas daí a própria vivência religiosa ajuda a lapidar um pouco esse diamante bruto, né, cara? Porque aos poucos as responsabilidades elas vão sendo agregadas, né? E aí sim entra a questão da responsabilidade. Quando se há um caminho sacerdotal, né? E aí nós temos aquele contraponto. Não são todos os jovens que irão se iniciar ainda crianças e chegarão aos 25 anos já com condições ou com o próprio caminho sacerdotal. E vamos até um pouco mais além. Pode acontecer de muitas vezes essas crianças serem iniciadas dentro do batuque, dentro dos preceitos do batuque, de acordo com o conceito de cada tradição, e futuramente, lá em torno dos seus 15, 16 anos, acabar querendo sair dessa religião, visto as condições que ela impõe, né, aquele jovem, ao que ele tem que fazer e ao que ele não pode fazer, né? Eu digo isso porque normalmente esse jovem que está na religião com seus 15, 16 anos, ele já está numa idade, como bem disse ali o Júnior, de baladas, de festas, de amigos, né? E chega em alguns momentos onde ele tem que se estar para a religião, ele tem que parar com algumas coisas e durante um certo período. Chega nesse momento que muitas vezes esses jovens, eles acabam pegando, não, eu não quero isso daí para mim, porque eu gostaria de estar bebendo, eu gostaria de estar saindo em festas e agora estou me privando da minha vida para estar fazendo coisas para a religião. Então são coisas que a gente tem que estar alimentando e fazendo com que esse jovem entenda que durante um certo período não terá nenhum problema ele se parar e ficar um pouquinho virado para o seu sagrado. Eu acho um problema quando acontece, Marcos,
de a religião cercear totalmente toda a juventude, toda a infância de alguém. E aí, inclusive a vida adulta, entendeu? Quando a religião, tirando para os sacerdotes, que daí é uma escolha de dedicar-se uma boa parte do seu tempo ao sagrado, eu acho bem complicado essa obrigação, essa obrigatoriedade de que o jovem, lá na sua idade de sair, de curtir, tenha que estar em tudo que é de obrigação na casa de santo. Assim como acontece em outras religiões, apesar de eu não achar tão estranho. Porque se algum de vocês aqui já participou de grupos de jovens de outras religiões, isso é bastante comum, entendeu? O núcleo jovem daquela religião se unir para outros propósitos. Então eles curtem uma juventude diferente, né? Eles curtem esse período de uma maneira diferente. Seja em encontro jovem, seja em retiro espiritual. Então é uma outra maneira de viver o mesmo período daquele que está bebendo, que está saindo e coisa e tal. E a gente não pode desconsiderar que isso também é uma fase boa, né? A gente não pode dizer que apenas sair e beber é algo obrigatório do jovem. Tem outras dezenas de coisas que ele pode passar, que ele pode ter experiências super positivas, que não seja simplesmente beber e sair. Eu acho que isso aí tudo que vocês estão falando entra muito na história do livre-arbítrio. E o que eu penso a respeito disso? Eu tive contato com religião aos meus 3 anos de idade. Então, o que eu penso a respeito disso, e vi muitos jovens também terem contato muito, muito novos, e que hoje todos estamos dentro das casas de religião. Podemos ter saído em algum momento, mas nunca nos distanciamos. Nós sempre estivemos dentro daquela doutrina. Então a gente aproveitava o que tinha que aproveitar, enfim, mas sempre estivemos dentro da doutrina. E isso que eu acho mais importante. O jovem vai ter o seu livre-arbítrio, ele vai ir, ele vai voltar, apesar da obrigatoriedade, só que eu penso que isso vai ficar dentro do coração dele como uma sementinha. No momento que ele amadurecer um pouco mais, que ele chegar na fase adulta, ele vai lembrar de tudo aquilo que ele passava e vai ter um respeito maior, vai ter vai parar para pensar. E eu nunca conheci uma pessoa que tenha conhecido as doutrinas do Batuque e tenha, mesmo que tenha saído, se divertido, aproveitado a vida, não vamos longe, se drogado e outras cositas más, que não tenha voltado para dentro da casa e ficado ali com todo respeito e de repente até mesmo seguir os dogmas de uma forma que se tornou até mesmo pai ou mãe de santo. Perfeito, Lu, perfeito. Eu acho que aqui num grupo de nós aqui, eu acho que a grande maioria teve um contato, né, pelo que eu conheço de vocês, com a religião ainda muito jovem. E eu, por exemplo, tive 2 períodos da minha vida onde eu tive uma eu me afastei por escolha e a outra eu me afastei pela maneira que a minha vida estava naquele período, né? Esse meu primeiro período de afastamento foi na pré-adolescência ali, onde eu tinha vários amigos que estavam frequentando a igreja católica, que estavam fazendo primeira comunhão, então o meu grupo de bairro acabou me arrastando, né, para aquilo e me oportunizou conhecer um universo diferente. E dentro da minha casa de santo eu nunca fui impedido a fazer isso. Nunca foi me martelado, ter que voltar, tu não pode participar. Pelo contrário, eu era incentivado a conhecer e automaticamente isso me traz uma experiência, uma bagagem diferenciada. Então eu participei de grupo de jovem, eu participei de retiro espiritual católico, eu participei de vários processos, né? Inclusive pensei na ideia de inclusive me tornar padre nesse período. Porque eu estava inserido dentro desse contexto dos meus amigos. Então, na minha pré-adolescência, onde já tinham vários amigos já bebendo, vários amigos fumando, eu estava inserido nesse contexto cristão, católico, sendo que eu já tinha sido iniciado. Passa esse primeiro período de 1 ano, 2 no máximo, e eu começo a
me aprofundar naquela religiosidade e descubro que aquilo não é para mim. Mas eu tive essa liberdade de fazer outras coisas. E o meu segundo período foi durante o Exército Brasileiro. Me alistei no serviço militar obrigatório, acabei entrando pro Exército e durante o período que eu fiquei nas Forças Armadas, eu não tinha tempo de cumprir com meus preceitos religiosos, mesmo já tendo voltado para minha religião de origem, né? Mas eu não tinha tempo. O meu trabalho me exigia que eu tivesse uma dedicação além da conta para com aquilo e muito pouco me sobrava tempo para que eu cumprisse com todos os meus preceitos. E a religião não me prejudicou por conta disso. Então, a partir desta ótica, eu consigo observar que não é prejudicial uma iniciação jovem e que não vai gerar problemas para aquele jovem. Bem como eu não acredito que a saída da religião por aquele jovem, ou seja, qual pessoa for, será algo extremamente prejudicial, que a pessoa será eternamente cobrada, será obrigada a voltar, né? Isso é algo que eu desenvolvi com a minha visão de mundo afro-religioso. E posteriormente estudando, tendo acesso a alguns materiais de África, de Urubalândia, eu me deparei com um texto que dizia que mesmo, acho que se não me engano de Ifá, que dizia que mesmo quando nós abandonamos a nossa religião, é porque nós estamos predestinados a isso, né? Em África acontece muito das pessoas abandonarem a religião tribal, matriz, para virarem muçulmanos, que é a religião da maioria. E mesmo assim eles acreditam que era destino daquela pessoa sair, e não que aquela pessoa vai ser punida pelo orixá eternamente por conta daquilo. Sim, eu concordo aqui com as colocações tuas, Babafio. Até faço uma brincadeira à parte, que bom que tu não viraste padre, porque senão nós não teríamos o Pietro aqui para nos incomodar. Mas vamos lá. Eu iniciei a minha vida religiosa a partir do catolicismo. Então fui batizado na Igreja Católica. Fiz todos os preceitos daqueles pedidos dentro da Igreja Católica, de catequese, primeira comunhão e crisma. Mas, antes desse período de catequese e crisma, tive meu primeiro contato com a religião aos 2 anos, na casa de finado Paivani de Oxalá, que morava no Partenon, fazendo um sanapismo, né, devido a um problema de saúde que eu tinha na época. O meu bordão inicial é mais virado não somente para a questão das crianças iniciaram no batuque, mas num todo. Por quê? No meu ponto de vista, eu vejo como uma falta de maturidade para as crianças entenderem aquilo no qual elas estão entrando, principalmente por parte dos seus responsáveis, quando acabam empurrando goela abaixo aquilo, dizendo que isso é o bom para ti. Né? Eu digo isso porque eu fiz parte por um lado da minha família, lado maternal, ele é um lado muito católico, apostólico, romano. Né? Então, apesar de haver um respeito contra as outras religiões, a verdade absoluta impera dentro daquilo que há dentro da Igreja Católica. Então, era um pouco complicado tu comentar alguns assuntos referentes a outras religiões perto de alguns familiares meus da parte materna, diferentemente do lado paternal, que ele era um lado aonde tu tinha que te encaminhar aonde tu te fazia bem. Apesar que boa parte da minha família paternal era um bandista, se não batuqueiro, né? Que depois eu vinha me converter batuqueiro, posso assim dizer, né? Porque durante um período eu convivi durante a Igreja Católica, mas não me encontrava, não me sentia bem. E lá pelos meus 15, 16 anos, até um pouco antes, posso assim dizer, eu vi que o que eu mais gostava era dentro dos rituais com influência afro, que foi primeiro na Umbanda para depois partir a nação propriamente dita. Então eu vejo a questão da criança dentro da religiosidade é onde os seus responsáveis eles têm que ter um certo tato quanto a essa questão de empurrar a elas que ali elas têm que seguir. Deixar o leque mostrando o que é a nossa religião e que ela veja com seus próprios olhos o que são as outras religiões, ela vê o que é bom para si. Fazendo um adendo ali onde o Mano Marcos colocou agora, não seria necessário de nossa parte
né? Termos também uma formação de bons babalorixás e alorixás que pudessem passar para essa criança um conhecimento ao qual, né, ela poderia se inspirar e saber que ela pode sair, que ela pode voltar, que ela pode descobrir o mundo e que a casa vai estar sempre aberta. Hoje nós temos alguns babalorixás e alorixás que literalmente tocam terror nas pessoas. Que tipo, se tu sair eu vou te pegar, se tu sair tu nunca mais aparece aqui, eu vou jogar tuas coisas fora, fazem ereção de filhos vivos, no qual muitas pessoas acham que a religião é só maldade, né? Nós temos bons exemplos, é como eu sempre digo, fui criado numa vila ruim e sou uma boa pessoa, mas quantos outros não estiveram lá e são más pessoas? Então, assim, nós precisamos de sempre ter boas pessoas, bons babalorixás e alorixás que possam dar para essa criança iniciada um bom caminho. E às vezes é aí que está o grande problema. A gente forma a gente muito rápido, né, que não tem discernimento, que não tem uma sabedoria para passar para essa criança. E essa criança, quando tem uma dúvida, ela precisa procurar um pai de santo desses, ele pega e devolve para ela como se fosse um karma, como se fosse uma coisa, ó, se tu sair vão te buscar, se tu tropeçar na rua, a culpa é do teu santo. Quem sabe não seríamos nós também os culpados de termos esses babalorixás no qual nós entregamos nossos filhos, e aí vira essa bola de neve que nós temos hoje. Concordo, desculpa, Phil, mas é só um adendo não, uma continuação que o Júnior me fez ter uma retrospectiva, e nessa parte tu entra na história, Phil. Eu com 10 anos acabei saindo da casa de pai Ivânio de Oxalá, porque ele acabou ficando doente em torno de meses, quase um ano depois ele veio a falecer, e vim me tornar filho de uma senhora que morava ali na Nonoai. E quando eu resolvi sair, abandonar a religião, por assim dizer, né, entre aspas, porque creio que a partir do momento que tu acaba tendo um contato com os orixás, eles nunca vão te abandonar, eles vão respeitar, e é como o Phil falou em um dos dizeres de África, acaba sendo uma coisa, como é que é? Está dentro do teu destino, né? Está dentro da linha da tua vida, das escritas da tua vida. Enfim, então me afastei, fiquei um tempinho fora, e essas palavras que o Júnior falou foi o que eu escutei dessa Ialorixá na época, que tu vai voltar se arrastando, porque os orixás vão fazer tu sentir porque tu tá abandonando eles, então acaba tendo um terror, e eu agora não coloco nem na criança, também coloco jovem, né? Porque eu fui jovem e eu me senti ali pressionado e eu não tinha a maturidade para entender que aquilo dali era um momento de trauma da pessoa, e ela vai passando o trauma dela para mim e eu estava me sentindo traumatizado. Por que eu falei que o Phil entra nessa história? Porque no momento de serviço militar dele, foi o momento do meu serviço militar, aonde culminou nessa nossa convivência de mais de 15 anos. E ele, dentro daquele período afastado da religião, e mesmo assim estando dentro dela, começou a me passar coisas de que uma coisa é religião, outra coisa são pessoas dentro da religião. E foi bem aquilo que o Júnior falou, e lembrando as palavras do Phil na época, né? O que importa é aquilo que tu sente pelo orixá. Muitas pessoas vão acabar te tocando terror, te falando N coisas, mas o orixá vai te mostrar de alguma outra forma, e com o tempo tu vai perceber que aquilo que as pessoas te dizem, te falam, não tem nada a ver com aquilo que o orixá põe pra tua vida. Perfeito, cara, perfeito. Eu retomando o raciocínio do Júnior, da questão da formação, né? Isso é um problema, né, bem grande, né, das pessoas não preparadas, inclusive para ter esse tato de lidar com o jovem, de saber como proceder nesses casos e acabar tocando terror, muitas vezes porque foi assim que eles foram criados, né? Foi sobre ferro e fogo, né? Mas da mesma maneira que a criação de outrora não é a mesma de hoje dentro da sociedade, há de se modernizar, e muito se modernizou, em alguns pontos negativamente, em outros pontos positivamente, dentro da própria afro-religiosidade, né? Mas essa questão, né, ela vai muito da necessidade, do próprio raciocínio, ou até dessas conversas que a gente tem e acaba externando, para o sacerdote mudar o seu pensamento,
ou analisar o seu modo de agir em relação aos seus iniciados. Porque se tratar que nem bicho, realmente vai causar um desespero, um pavor, e muitas vezes isso é criado a partir de conceitos que já foram passados e distorcidos por mesmo. Né? Então, se ele já foi criado ouvindo que se ele não fizer aquilo, o orixá vai punir, vai acabar com ele, vai destruir a vida dele, ele acaba fomentando isso como uma verdade absoluta. E muitos não se dão nem o direito de raciocinar ou analisar a realidade na sua volta, né? Claro que existem casos aos mais variados dentro do batuque, onde sim existem pessoas que saíram e tiveram problemas, pessoas que saíram e não tiveram problema algum. E a partir disso eu desenvolvi uma tese minha, né? A base da minha experiência, do meu estudo, das minhas conversas com vocês e tantos outros, que é relativa a essa questão da pessoa sair, né? E como é que fica essa questão da espiritualidade. Eu brinco que toda iniciação é um contrato, né? Um contrato com o orixá, para que ele consiga agir de uma maneira mais veemente, mais aprofundada na vida daquele iniciado, né? E a partir disso, conceder várias benesses, né? Vários benefícios, né? E aí dentro do contexto espiritual, não no contexto material. E se a pessoa acaba por sair da religião em um momento em que o orixá está agindo de uma maneira muito forte na vida dele, seja no relacionamento, seja no emprego, seja na saúde, que o orixá está segurando aquele detalhe da vida da pessoa e a pessoa quebra esse contrato repentinamente, o que ela faz é impedir que o orixá continue agindo na vida dele com a mesma força que agia antes. E não que seja uma punição do orixá. O orixá tá batendo por causa, tá me cobrando porque eu larguei, porque eu não apareço mais. Não, é porque tu não dá mais a liberdade do orixá agir na tua vida, né? Se tu não dá mais essa liberdade, o orixá fica meio que trancado. Não tem como ele agir se tu não deu essa liberação para ele. Então eu penso que é como se fosse um contrato. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu também fui... o pessoal passava pra gente que... o orixá vai ficar revoltado, né? Até porque, às vezes, é passado também para pessoas antigas essa situação de que o orixá fica revoltado porque tu tá dando as costas pro orixá. E eu penso exatamente desta forma. Eu acredito, sim, que o orixá vai ficar muito chateado se tu estiver dentro da casa, obrigado, com raiva, chateado, não quero estar aqui e estou aqui. Aí eu acho que sim, tu tá entregando o pior de ti pro orixá. Tu está ali por obrigação. Agora, no momento que a gente sai, porque o jovem, principalmente, ele precisa de vivência. E dentro de uma casa de religião, a gente não aprende a namorar. Ou certo, né? É a gente não aprender a namorar dentro da casa de religião. Eu, por exemplo, a minha vida... a minha juventude foi toda dentro de uma casa de religião. O meu primeiro namoro foi aos 22 anos de idade. Então, imagina, né? Se eu não fui iludida, se eu não caí. E aí, tudo que era para ter acontecido na minha juventude, aconteceu comigo já adulta. Bem adulta, porque eu vivia dentro da casa de religião e era só para aquilo ali que eu vivia. Então, o que eu penso a respeito disso? A culpa não foi. Se eu estava dentro da casa de religião e no momento que eu saí, aconteceram coisas que me fizeram passar por alguns obstáculos, a culpa não foi do orixá. Não foi, não. Pelo contrário. Eles me deram livre-arbítrio para eu amadurecer, para eu procurar o que era meu de direito. E no momento que eu voltei, eles estavam de braços abertos.
E eu acho que a energia do orixá, ela está sempre com a gente. Ela está sempre conosco, onde quer que a gente esteja. Ela vai ficar mais frágil quando a gente não quer saber daquilo, assim como quando um católico deixa de fazer uma oração, né? Uma oração diária, enfim. E aí, o que acontece? Em algum momento, tu vai lembrar que quando tu rezava pro teu orixá, tu te sentia tão bem, tu se sentia tão pleno, que vai acabar voltando. Tu acaba voltando. E eu também tenho essa mesma opinião. Que a nossa obrigação, por exemplo, né, a nossa sacralização, ela nada mais é do que tu dar armas pro teu orixá te cuidar, para ele te resguardar. Então, no momento que tu não faz isso, que tu tá menos próximo dele, o que acontece? Tu deixa de dar força para ele te ajudar. Mas isso não quer dizer que ele te largou de mão. Ele só está te dando o tempo e não está tendo força total, porque ele está respeitando o nosso livre-arbítrio. Seguindo nessa linha de raciocínio aí, quando tu fala lá da questão de namoro e coisa e tal, né? Na verdade, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, né? Porque o momento da obrigação não é o momento mais propício para qualquer tipo de relacionamento. Mas como tu tá convivendo dentro de um núcleo, dentro de um nicho de pessoas, isso pode sim, existem vários casos, fazer com que a partir dali aflore sentimentos e com pessoas que têm uma tendência muito grande de não ter problemas com a fé que tu escolheu para tua vida. Então, nós temos a parte negativa, né? Porque tem uma série de questões, de tabus, de questões que tem que ser claramente separadas daquilo que é obrigação, mas também tem as vantagens de nós estarmos em pessoas que falam a mesma língua, que têm compreensão da mesma realidade, e os relacionamentos que saírem dali têm uma possibilidade de, pelo menos, a questão religiosa não ser um problema. E um outro fator ainda dentro do jovem, Marcos, vai. E um outro fator ainda dentro do jovem é que às vezes a gente acaba sendo um pouco exagerado, né? Porque a gente fala do jovem dentro da casa de religião, mas o jovem não passa 24 horas dentro da casa de religião. Mesmo ele sendo filho de sacerdote, como eu fui, como eu sou, né? Ele vai ter o momento da escola, ele vai ter os seus amigos externos, ele vai ter ainda a convivência em sociedade. Então ele não está enclausurado para que ele seja obrigado a constantemente estar ali todos os dias colhendo milho. Então nós temos esse momento externo também, porque nós vivemos em sociedade, não numa prisão religiosa. Né? Então eu vou dizer que a gente ainda tem oportunidades externas, contatos externos, como qualquer outra religião, né, de termos as mesmas vivências de qualquer outro, dentro de uma outra ótica religiosa, é claro. Seguindo essa linha de raciocínio e colocando algumas coisas aqui para a gente ter um pensamento aqui bem bacana, essa questão do jovem de não conviver dentro da casa de religião, tanto quanto um religioso assíduo, um sacerdote, é um fato, porém vem de novo aquilo que eu comentei anteriormente, o tato do sacerdote para com esse jovem. Por quê? Porque o jovem vai para a escola, ele tem convivência com amigos dele, sejam ele da mesma religião dele ou não, porém o período que ele está dentro da casa de religião, alguns sacerdotes acabam sufocando aquele jovem durante aquele período. Então eu vejo dentro dessa situação que o tato do sacerdote com o jovem deve de ser assim, muito maior, muito mais cuidadoso para com o adulto, devido à sua maturidade, devido àquele momento que o jovem está vivendo. Porque o jovem já tem uma noção que durante um certo período, principalmente em períodos de obrigações, né, o jovem vai ter que se restringir a algumas situações, né? E por isso que eu falo nessa preocupação, porque isso é o que expulsa o jovem da nossa religião e faz com que, dependendo, esse mesmo jovem que, por hora,
em algum momento ele poderia estar amando aquilo que ele está fazendo, daqui a pouco ele é o mesmo que está dando paulada em cima daquela religião que um dia ele cultuou, o tão famoso, está cuspindo no prato que um dia o alimentou, né? Então eu vejo isso também um grande cuidado por parte dos sacerdotes para com o jovem. Colocando uma observação em cima do que o Mano Marcos colocou agora, vou passar para vocês uma situação real que eu vivenciei. Uma menina estava precisando de uma ajuda espiritual, ela estava tendo alguns problemas, que ela se sentia mal na escola, se sentia mal em casa. Fomos até lá para verificar o que estava passando com a criança. Então, nós descobrimos que a criança estava passando por digamos que um pequeno problema de espiritualidade no qual se manifestava nela em momentos inoportunos. E aí a gente verificou que a menina tinha dado início, né, com seus 12 anos, estava com seus 15 anos, e algumas coisas estavam acontecendo. Partindo desse princípio, a gente perguntou para ela o que estava acontecendo, se ela queria pelo menos fazer uma limpeza ou algo assim. E ela chorava e ninguém conseguia entender o porquê. Aí uma outra pessoa que estava acompanhando a situação sentou, pegou na mão dela, conversou com calma e perguntou o que estava acontecendo. E aí descobrimos nós que o namorado dela era um namorado evangélico, no qual ele levou ela para um culto de descarrego e aconteceu o que aconteceu. E de lá as manifestações começaram a ficar muito maiores. E aí então nós percebemos que a nossa religião ela é muito boa. Ela sempre é boazinha. Ela deixa a pessoa fazer o que quer, ela diz que se o orixá for cobrar, ele vai cobrar, enquanto a religião dos outros nos ataca, nos degrine, vem para cima de nós. Então, quem sabe não seria a hora desse jovem ter um momento seu com a nossa religião do outro lado também, né? Quem sabe a gente não poderia, quem sabe, incentivar os nossos também a terem contatos com outros da nossa própria religião. O que nós vemos todos os dias é esse jovem conhecendo pessoas de outras religiões, em outros momentos, de outras situações, e a gente fica ali incentivando paz, amor e prosperidade, enquanto do outro lado as pessoas veem como se fosse uma coisa ruim, né? Então, quem é a tua mulher, filho? É a Juliana. A Juliana, ela é batuqueira? Não, ela não é batuqueira. Então talvez não seja uma boa pessoa. E aí, o que acontece? O nosso jovem se sente desmerecido. Tanto é que quando eles chegam lá nos seus 18, 20 anos, vão procurar um emprego e eles vão assinar num papel qual é a sua religião, eles botam católico. Porque parte do nosso jovem o incentivo para falar externamente que deseja, que é e gosta de ser batuqueiro. Mas do jeito que a gente vai montando os nossos sacerdócios, não acontece. E uma coisa que o Júnior falou, acho que também é bem interessante ver, e acredito que todos nós passamos por isso, nessa questão de entrevistas de emprego, principalmente quando tu tem que, descrever a tua história, na maioria delas, digo pelo menos por mim, não tem a opção de religiosidade afro-religiosa. Tinha espírita, né? E que tu acaba te obrigando a colocar espírita, e eu passei a experiência de uma entrevista que eu acabei sendo contratado, né? E que até fiquei surpreso na época de me perguntarem que lado espiritual era esse no qual eu cultuava. E eu falei, na época eu estava mesmo com uma certa vergonha, não minto, e dizer, eu cultuo o que a gente chama de Umbanda. E a pessoa dizer, eu também sou. Né? Então acabou sendo um ponto positivo, que as pessoas, o jovem acaba vendo isso como um ponto negativo, mas fazendo adendo essa questão que o Júnior falou, o que acaba faltando também para nosso jovem é aquilo que as igrejas católicas e evangélicas fazem muito. O que eu e o Phil relatou um tempo atrás, a gente passou esses grupos de jovens dessas religiões, o batuque deveria também ter, entendeu? E para isso acontecer, tem que ter uma empatia da casa do Marcos com a casa do Phil, com a casa do Júnior, com a casa da Lu, com a casa do Pedro, entendeu? E a gente pegar nossos jovens e a gente fazer uma conversa com eles, repassar algumas coisas e mostrar que esses jovens não estão sozinhos, entendeu? Não é somente aquele jovem, somente daquele núcleo religioso ali, daquela família religiosa deles. Existem pessoas também de 12, 13, 14, 15 anos
também lá na casa do Júnior, também lá na casa do Fio, mostrar para eles que existe um público muito grande de jovens e de crianças ao redor dele. Mano, mas nós temos um projeto assim, né? Esse projeto que é o projeto Seminário dos Jovens do Axé. É que esse projeto ele é existente, eu sei que ele é um projeto que, podemos dizer assim, que ele está se engateando. Falta uma propagação, acho que maior, e isso cabe a gente, entendeu? De pegar os nossos jovens que temos dentro da nossa casa. Eu tenho 2 jovens, né? 2 a 3 jovens. Eu tenho a minha filha, né? E tenho mais as minhas sobrinhas, que são jovens de entre 12 a 16 anos, e que falta pegar esse público e falar, olha só, vamos lá na casa do Fio, tem mais umas 4, 5. Aí o Fio pega, não, vamos pegar mais aqui, ó, vamos lá no Júnior. E ali tu vai formando um público para eles não se sentirem sozinhos. E acima de tudo, hoje em dia, o jovem, infelizmente, ele sente vergonha de dizer da religião que ele faz parte. E isso daí já não é nem culpa do jovem. Aí já vai por parte daquele outro sacerdote que acaba utilizando a mídia e mostrando algumas outras barbáries nos quais nós somos totalmente contra. Aí o jovem vai dizer assim, ó, não, peraí, que hoje tudo é mídia, né? Daí o jovem diz assim, não, peraí, faz parte dessa religião que o outro fica fazendo tudo aquilo ali. Não, eu vou ficar na minha. Então é mostrar para eles, né? Eles incentivar essa coragem de dizer e bater no peito, não, eu sou afro-religioso sim, e eu não estou sozinho dentro dessa comunidade. Tá tranquilo essa identificação batuqueira. Eu, pelo menos, pelos jovens que eu conheço, eles não têm tanto essa restrição de eu não vou falar que eu sou batuqueiro porque eu vou perder emprego, vão fazer bullying comigo. Vai muito do público no qual ele convive, sim. Até mesmo da própria família, né? Eu, por ser tamboreiro, toco para pessoas que não expõem em redes sociais a sua religiosidade por causa do seu emprego. Então, se o seu pai ou sua mãe já não expõe isso, imagina o filho. Mas pegando o primeiro gancho lá atrás do Júnior, né? Onde ele relata a história da menina que sofria com a relação afetiva em relação à sua religiosidade, né? E aí a questão de que há necessidade de que nós ensinemos o jovem a até mesmo se defender quanto a isso. E isso só se consegue ensinar isso através do momento que se transmite conhecimento em relação a essa questão. A partir do momento que o jovem ele tem a capacidade de explicar a sua religiosidade, de confrontar qualquer bullying, ele deixa de sofrer com isso, né? Porque ele tem as armas necessárias para contrapor essa situação. Então, a partir do momento que tu consegue ensinar, né, inserir no jovem o entendimento de que quando falarem que ele cultua a religião do demônio e ele saber responder na ponta da língua que a minha religião tem demônio, e o demônio quem acredita é a tua religião, e a tua religião que criou o demônio, não a minha, isso já causa um impacto entre os próprios jovens que estão no entorno, e isso para. Isso eu posso dizer por experiência própria, né? Claro que eu não tive esse grande entendimento, foi algo que foi acontecendo muito naturalmente no primeiro momento, mas dentro da minha escola, desde a 6ª série, eu executava trabalhos na semana escolar relativos à minha religiosidade, justamente para explicar para aqueles jovens à minha volta que a minha religião, apesar de não ser a religião mais popular entre todos eles, a minha religião tinha que ser respeitada, né? E isso só consegue fomentar no jovem se tu transmitir esse conhecimento de uma forma muito clara. Hoje, graças aos orixás, nós temos ferramentas que nós podemos passar a fazer isso. Esse podcast é uma ferramenta que vai ser muito utilizada, inclusive para que o jovem ouça isso que a gente está falando, conversando aqui, e saiba depois como se proteger num caso de um ataque desse.
Porque o Júnior, ele é muito feliz quando ele fala que o jovem da outra religião, ele se reúne, ele aprende, ele entende, e isso acaba, muitas vezes, incutindo uma intolerância religiosa quanto ao jovem de qualquer religião externa, né? Então, cabe a nós a gente armar o nosso jovem, né? E não cercear ele do direito de cultuar a religião dos pais. Porque se a religião é bom para o pai, por que ela não pode ser boa para o filho? É diferente a gente pegar e dizer para o nosso filho que a religião que o pai segue é boa para ele, de nós impedirmos ele de sair posteriormente. Então são dois momentos que os pais religiosos eles precisam ter esse discernimento, e isso deveria partir do sacerdote, de uma formação sacerdotal, para que consiga passar esse entendimento para o seu iniciado, que porventura já tenha seus filhos, para que ele consiga dar essa excelente formação para o seu filho, pode ou não ser filho do mesmo sacerdote. Então, há essa necessidade também de tu transmitir esse conhecimento para que o jovem consiga, não vou nem dizer atacar, mas se proteger dessas situações que a sociedade de base cristã acaba incidindo sobre nós, né? Da mesma maneira que o jovem negro, ele precisa ter esse aceite à própria negritude, a sua própria raça, se empoderar daquilo que ele nasceu, né? Bem como se empoderar da religião que ele está inserido, independente se ele escolheu ou não no primeiro momento. E isso vai fazer com que ele, de fato, se converta, né? Eu brinco que existem dois tipos de religiosos. Aqueles que são religiosos de fato, e estes são convertidos, e aqueles que estão religiosos por conveniência. E esses não estão convertidos. Essa questão também que tu falaste, Fio, da questão do conhecimento ser repassado ao jovem, também se liga diretamente ao ambiente escolar no qual ele convive, né? Infelizmente, né, nas questões de ensino religioso, não são ensinadas todas as religiões de fato. Em sim, fica aquela questão da religião católica, né? E muito distorcida, né? Mostra aquela religião puritana e tudo mais, que acho que todos nós passamos por isso. Hoje em dia eu sei que existe um processo ainda em forma engatinhando, né, de começar a inserir o conhecimento a esses jovens de outras religiões. E eu digo isso porque a minha filha, um tempo atrás, ela fez um trabalho referente a religiões e caiu para ela religiões afro. E tu vê no olhar da criança que ela cultua uma religião que tenha influência afro, podemos dizer Umbanda, assim, que ela é mais umbandista do que batuqueira nesse caso, mas tu vê aquela felicidade que a criança tem em falar da religião dela e sem ter medo, entendeu? E também parte isso por parte desses professores em fazer com que os outros alunos respeitem. E para os outros alunos respeitarem, é isso, tu começar a passar para eles um pouquinho de cada religião. Assim tu fomenta aquela criança a ele ser um jovem não intolerante, né? Que ele só fica com uma opinião, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente está muito polarizado, né? Não só nessa questão política, mas nessa questão religiosa. Em alguns aspectos a gente acaba dando virados que somente aquilo que eu convivo é o certo, o restante é errado. Então esse trabalho também tem que entrar dentro das escolas para esses jovens, para que eles saibam principalmente não só discutir essas coisas, mas se respeitarem. Isso é o mais importante. Mas hoje em dia nós temos até uma lei, eu não vou saber de cor, a lei federal, né, que inclusive ela impõe, né, a própria história da África, a história do negro no Brasil, que tem que ser passada na escola, né. O que nós não temos hoje é um currículo escolar, e eu quero trazer aí num próximo podcast aí o professor Wagner e a professora Caroline, né? Ela não tem hoje um material, a própria formação, afinal, boa parte dos professores existentes hoje são formados há 20, 30, 40, 50 anos atrás, onde não existia já essa lei, então eles não têm essa preparação para passar este conhecimento para o próprio jovem.
né, da existência da religião do negro, da importância do respeito à religião de origem negra. E por conta disso, né, mesmo existindo leis, hoje a gente não tem um processo que faça com que o professor na escola mesmo consiga dar essa capacitação para o jovem para quebrar esse paradigma. Afinal, só se derruba preconceito com conhecimento. A partir do momento que tu, através de um professor, de um profissional, e aí não é converter o jovem a qualquer religião, mas ter a capacidade, a formação, para que ele consiga ensinar ou dar uma base, uma pincelada sobre toda e qualquer religiosidade e a importância cultural que uma religião tem para um povo e o quanto ela precisa ser respeitada, enquanto a gente não tiver esse currículo para poder fornecer, e esse currículo ele tem que partir também da iniciativa de religiosos para que insiram estudiosos, historiadores, teólogos, pedagogos e assim por diante, que sejam religiosos, que construam esse conteúdo para que esses professores que venham se formando nessa nova geração tenham essa capacidade de falar, seja numa aula de sociologia, numa aula de religião, de maneira ampla e desprovida de preconceito sobre qualquer religião, fazendo com que o jovem tenha menos preconceito, e esse processo está em andamento. É um processo lento, é um processo árduo, é um processo que talvez nossos netos já tenham uma lapidação muito maior, né? Mas que é necessário sempre se fomentar, sempre trabalhar em cima disso, para que isso seja inserido dentro do nosso contexto social. Afinal, nossa sociedade é uma sociedade de base judaico-cristã, né, que não tem isso, né? E eu digo, né, até nas palestras que eu faço em algumas escolas, a convite, que o nicho que a gente tem que atingir para ter uma sociedade num futuro próximo com menos preconceito, não é atingir o adulto, que esse já tem um conceito formado e dificilmente vai conseguir compreender e mudar a sua maneira de pensar. E sim atingir o jovem e despertar a curiosidade para que ele, através da sua curiosidade, desmonte esse preconceito. Chega a ser engraçado porque a gente vê no currículo escolar mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia de qualquer outra cultura e não veja mitologia africana. Então isso é necessário também ter no currículo escolar para que o jovem, ao ver Iemanjá no livro escolar e ver Poseidon no livro escolar e ver Anubis no livro escolar, lá na frente não tenha preconceito com a menina ou menino que seja filho de Iemanjá na escola. Porque ele está inserido, porque ele viu lá sobre Jesus, sobre Zeus, sobre Thor, sobre Anubis e sobre Iemanjá. Então isso também é importante. Entendeu? Porque ele não vai ter preconceito com Jesus, porque lá no livro escolar estava Jesus dito. Como vai ter qualquer outro deus de qualquer outra mitologia ou cultura em geral. Então, na minha concepção, também isso é importante. Eu também vejo uma situação bem legal aí que tu comentaste, que isso acaba rolando da mesma forma que uma aproximação ou um afastamento do jovem, quanto essa questão de o seu ori, né, ser cuidado por um orixá feminino, né? Eu vejo na questão da aproximação, porque a nossa religião ela é totalmente desapegada de preconceito, né? Tanto que a gente tem um público muito grande, né, da parte LGBT dentro do nosso culto, né? E ele é muito bem-vindo, ele é muito bem acolhido. Bem como existem aqui a parte dos jovens que ainda estão se descobrindo e que acaba tendo aquele sacerdote que acaba dizendo, se tu é filho de Oxum, é porque tu vai ser homossexual, né? E ainda aquele jovem acaba não tendo discernimento, né? E acaba achando aquilo ofensivo e acaba se afastando, né? Porque ele tem, uma certa forma, uma vergonha mesmo com que ele tenha essa formação, ele saiba do seu gosto, mas ele tem aquela vergonha de se assumir, né? Então essa nossa religião, ela tem essa dupla questão, né, de aproximar alguns jovens, eles se sentirem à vontade de serem, né, como também afastam alguns jovens. E isso também está muito ligado com a maturidade da pessoa na época. Eu também diria, gente, que a respeito de tudo isso que vocês estão falando, que a gente deveria de entender que o óbvio não é óbvio.
Algumas coisas eu me lembro que aconteceram comigo e para todo mundo eu era muito esperta e eu estava entendendo, né? Assim, uma história que eu vou dizer eu vou contar para vocês. Eu fiz um trabalho, como o Babafio comentou aí, eu fiz um trabalho a respeito de matriz africana na escola. E foi muito incrível porque eu apresentei todos os orixás. E assim, desde todas as religiões, todas as pessoas os meus colegas que tinham várias religiões, todos ficaram meus amigos. Todos quiseram saber mais a respeito daquela religião. Todos ficaram encantados com o panteão de orixás que nós tínhamos, enfim. Só que tinha alguns fora da minha sala que tinham um certo preconceito. E eu não conseguia compreender, sabe? Aquilo não ficava esclarecido. E quando eu conversava com as pessoas, ficava todo mundo assim, ficava todo mundo quieto, calado, ninguém conversava comigo, ninguém me explicava o que estava acontecendo. Porque para mim, como eu amava demais os orixás, eu não entendia por que as pessoas estavam me olhando torto. E aí hoje eu presto bastante atenção no meu filho. E eu costumo, como eu estudo pedagogia também, eu tento prestar bastante atenção nele e sempre lembrar que com criança nada é óbvio. Às vezes a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo para conseguirmos fazer com que ela tenha discernimento, para que ela compreenda o que está acontecendo. Porque foi bem doído, assim, eu recebi bullying, né? E não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Enquanto que os outros me amavam e queriam escutar cada vez mais, e eu achava que eu estava agradando a todos. Não só a minha turma, enfim. O grande problema, né? Provavelmente aqueles que te olhavam torto, né? Eram aqueles que eram inseridos em pais que eram de religiões onde ensina-se o preconceito, né? E hoje, como adultos, a gente sabe que existem sim religiões que ensinam a separar ao invés de unir, infelizmente, né? E daí aquele jovem que está inserido nesse contexto, que aprendeu a ser preconceituoso em casa, aprendeu a ser intolerante lá no culto que pratica, ele acaba muitas vezes praticando isso mesmo sem saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Mas ele já foi doutrinado desde bebê a não gostar do outro, independente de conhecimento. E por isso que eu acho importante, Lu, tratar nesse jovem, na infância, na juventude, ali no período vou brincar ali do ensino fundamental, tratar essas questões, entendeu? Porque tu gera um jovem, um ensino médio mais curioso, e essa curiosidade leva ele a pesquisar, a entender, a ir atrás, mesmo não abandonando sua religião. Tu gera um adulto com menos preconceito, porque ele tem entendimento daquilo que ele está passando, daquilo que está acontecendo, daquilo que é o outro, e automaticamente tende a passar para o seu filho, mesmo não saindo da sua religião, de uma maneira diferente. Ele tem que respeitar o outro. Eu tenho amigos aí que hoje professam outra fé, uma fé que é conhecida por muitos como uma fé intolerante, coisa e tal, mas por terem se criado comigo, não conseguem ter preconceito comigo, com os meus pares, e não ensinam seus filhos a terem preconceito. Por quê? Porque conviveram lá na infância comigo, né? Mostrando, sem vergonha da minha religião, mostrando, explicando, porque eles não compreendiam o que era aquilo. Eles vinham de famílias que não compreendiam o que era aquilo, por que era diferente. Então é importante que cada vez mais nós trabalhemos em cima disso, né? E não privemos nossas crianças de professarem a mesma fé que nós temos como boa para nós.
Afinal de contas, se é boa para nós, por que vai ser ruim para nosso filho? E antes de concluir essa parte, né, voltando para o aspecto da iniciação, tudo isso que eu falo não é dentro de um incentivo para o apronte turbo de criança. Nesse sentido, eu sou contrário, né? A criança nasceu, com 2 anos, 3 anos de idade, já tem búzio e faca. Para mim não faz sentido também. Pai de Santo Kids. Pai de Santo Kids. A minha mãe deixa. Pois então, eu também acredito nisso. Eu também não sou. Eu não gosto, eu não consigo imaginar uma criança tendo tudo isso, né? Por cima de si, assim, porque eu acho que é bastante responsabilidade também. Mas o que eu acho muito lindo, que foi a forma como eu fui ensinada. Eu nasci dentro de uma família de religião, de uma família religiosa. A minha família carnal era religiosa. Então, a forma como eu aprendi, eu tive a sorte também de ter uma tia pedagoga, que ela era minha madrinha. E o que acontece? Ela tratava as crianças com muito respeito, com muito amor, com tudo de bom, assim. E então, gente, assim, ó, foi a parte mais mágica da vida, foi esta. E todas as pessoas que passaram pela nossa casa, que eram vários jovenzinhos, não era um ou era 2, eram cerca de 6, 10 criancinhas, todos estão inseridos nesse contexto de muitos de nós não somos pais de santo ainda, ou mães de santo. Nós temos uma noção de responsabilidade da religião, que a gente compreende que o nosso orixá tem que pedir. É o nosso orixá no búzio que vai delegar o momento que eu vou fazer, que eu vou me aprontar, que eu vou ter mais 2, 3 santos, que esses santos são necessários na minha vida. E, então, tudo isso eu acho que nos ensinou a autorresponsabilidade, o respeito, a dignidade dentro do contexto religioso também. Perfeito, Lu, perfeito. O que a gente não pode incentivar é formar jovens infantes religiosos, né? Infantes de infantil, de crianças que peguem armas, e aí o búzio e o obé e o búzio, eles são armas religiosas, sem poderem manipular, sem saberem manipular, sem terem a capacidade de manipular aquelas ferramentas, porque exige que tenha-se um conhecimento muito grande para isso. Não entra na minha cabeça, né? Claro, a gente vai dizer que tem um caso, exceção da exceção da exceção, mas daí é exceção. O problema é quando essa exceção vira regra, né? Como a gente tem visto muito nos dias de hoje. Só para dizer que o meu filho, ele é pronto. Meu filho já tem faca. E eu não acredito que seja tantos os casos possíveis como se vê nos dias de hoje. Uma vez, em cima disso aí, eu estava conversando com uma pessoa bem antiga, e ela pegou e disse assim para mim: sabe por quê que antigamente, bem lá nos tempos dos primórdios, as pessoas não gostavam que os filhos delas fossem ensinados por elas mesmas? Ou seja, o teu filho teria que ser iniciado por uma outra pessoa, assim como o meu filho não seria iniciado por mim, seria iniciado por uma outra pessoa. Porque as pessoas tinham a visão de que quando é filho carnal, quando é alguém muito próximo, a pessoa afrouxa. Então acontece esses aprontos com 10, 11 anos, aí tu vai perguntar: quem foi que te deu esses teus axés? Foi minha avó, mas era por saúde. Eu tava para morrer e meu pai me deu com 8 anos. Esse tipo de coisa que vai levando a gente a ver que, às vezes, não é via de regra. Os antigos têm um pouco de razão. Não, mas eu concordo. E daí vem da capacidade individual de cada um, né? E da própria formação sacerdotal de enxergar isso, né? Por exemplo, eu sou de uma família de 4 irmãos, onde o único iniciado fui eu.
O único que deu caminho sacerdotal foi eu, entendeu? Então vai muito também do sacerdote saber até onde e também verificar realmente com o orixá aquele que precisa ser iniciado, aquele que vai ter um caminho religioso, vai ter um caminho sacerdotal. Isso independente se é filho carnal ou se é filho de santo, né? Só que infelizmente hoje em dia parece que a regra é ter um monte de filho de santo que seja pai de santo, né? E quanto mais cedo, melhor, porque daí tu se torna avô, bisavô, tataravô, pentavô de santo muito cedo. E isso parece que é um motivo de orgulho, né? Quando muitas vezes tu tem quantidade e não tem qualidade. E aí a gente começa a ver uma pluralidade que não deveria existir, né? É que também vem muito daquela questão do ego, né? O ter mais, o ser mais, né? Por isso essa questão de iniciar várias pessoas. Mas voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava falando sobre a iniciação desses jovens e das crianças, né? Todos esses assuntos que nós aqui estamos pautando, né? Faz com que a criança tenha mais vontade, né? De ser de religião de matriz afro, quando ela acaba vendo em todos os ambientes onde ela convive alguma coisa, né? Eu vejo, né, que fica muito mais fácil para uma criança quando ela acaba nascendo dentro de um ambiente de religião afro, né? Quando essa criança acaba nascendo num ambiente, eu digo, tipo meu, aonde tem uma divisão que uma parte é afro e outra parte não é, acaba ficando complicado, né? Porque tu já tem meio que, entre aspas, uma guerra dentro da família, né? Então tu acaba vendo qual é o lado que tu mais te identifica. Aí vai da questão do sentimento teu para com aquela religião. Eu estava apenas colocando uma observação ali em cima. Por exemplo, assim, né? Existem algumas, eu não vou dizer desculpas, mas seria mais essa palavra para algumas situações que a gente vê por aí. Por exemplo, tem algumas goas que dizem que para a pessoa poder corear um bicho, para poder ajudar a cortar os pés ali na hora do quatro pé, ou então algo assim, a pessoa tem que ter pronta. E aí acaba fazendo assim, com 10, 12 anos, as pessoas sendo aprontadas de 10 a 15 pessoas de uma vez só, com a desculpa de que tem que ajudar nas obrigações, e para ajudar nas obrigações tem que ter esse certo grau de obrigação. Só que daí a gente fica com a seguinte pergunta: de que adianta tu ter os axés, faca e búzio, se não é para iniciar ninguém? Se tu ganhou apenas para te poder cortar um bicho, ajudar num corear de algum outro animal de quatro pés. São esses detalhes que a gente entra lá no início que a gente estava falando. Falta, às vezes, para o Babalorixá e Alorixá esse discernimento de não é que seja quebrar a tradição, mas moldar ela à atual realidade. No qual, no momento que tu faz isso para um filho, dizendo, não, mas ele não vai ser pai de santo, é só para me ajudar, e ele briga contigo com 15 anos e vai embora, ele pode automaticamente querer usar o uso da faca e do búzio. Ah, mas é um autogoverno. E quando a gente não vê isso aí hoje em dia que tá virando normal? Mas daí nós entramos num outro contexto, né, Júnior? Na verdade, isso acabou se tornando comum por causa do afastamento das pessoas das suas famílias religiosas após a apronte, o governo. Porque a partir do momento que tu mantém relação com tua família religiosa, tu não precisa depender de aprontar um filho de santo no primeiro ano que tu abriu tua casa, porque tu tem teu irmão de santo, tem teu primo de santo, tem teus afilhados, tem um monte de gente para te ajudar, entendeu? Mas daí tu já sai brigado da casa de santo, querendo fazer tu por ti mesmo, e aí automaticamente tu dá os teus pulos para iniciar pessoas e ter pessoas aptas a quebrar, para não quebrar um preceito que tu já quebrou. Então, o problema muitas vezes ele já aconteceu anteriormente, né? Não tá lá na ponta, no ato do pai de santo ter que botar alguém de quatro pés para poder ter alguém para poder cortar o quatro pés ali, né? Ou para poder corear. Simplesmente tá pelo próprio afastamento religioso, e esse conceito de família cada vez mais está se perdendo dentro do batuque. Onde a cada pessoa que se apronta, cria-se uma nova família, muitas vezes com uma tradição totalmente distinta daquela a qual ela é oriunda. Perfeito, assim mesmo, Né? Então, eu acho que esse papo de jovem ele é super importante, né?
a gente ter cada vez mais e fomentar cada vez mais, porque senão, sabe o que acontece se a gente não tem esse papo? A gente tem jovens que nem o Pedro que fica calado aí, que não é tão jovem, né? Ah, não, vai começar de novo? Mas tu não vai dizer Falou que o quê? Tu é o mais jovem de falou nós bem. hoje aqui. Falou o Bede de 49 anos. Ah, Oxalá já nasce velho, né, cara? Não vê como não é. Você acaba de ouvir o BatuCast, o podcast da família batuqueira, editado por Batuque RS, divulgando a religião afro para simpatizantes e iniciados.